Você sofre de dor de estômago, estômago inchado, queimação, vontade de vomitar frequente, ou intestino preso, intestino solto demais, barriga inchada por excesso de gás, excesso de produção de gás. Se você sofre algum desses problemas, você vai gostar desse vídeo, porque eu vou apresentar o sistema digestivo. O que compõe o nosso sistema digestivo, o que é normal, como que se dá o processamento do alimento e quais os problemas que podem acontecer nesse processo, né, da digestão. Então, acompanhe comigo aqui se você tem esse problema, ou se você vai fazer uma prova com essa temática, vai ser um bom resumo para te ajudar a estudar. Aqui nós temos o nosso sistema digestivo. O nosso sistema digestivo começa na boca e termina no ânus. E ele compõe a boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino reto ou intestino grosso. E o alimento digerido sai através do ânus pelo cocô. É importante a gente colocar aqui que nós não percebemos esse processo. O comum do nosso dia a dia é a gente come e faz cocô. A única coisa que a gente percebe nesse processo é a fome, né? E se a gente come demais, exagera, a gente vai sentir um mal-estar. Uma espécie de empanzinamento que a gente fala, né? Mas fora isso, eu não tenho que prestar atenção quando o alimento passa no esôfago, por exemplo, né? Se me incomodar, se eu passar a perceber alguma parte do meu aparelho digestivo, é porque ele está dando problema. E é isso que nós vamos discutir nesse vídeo. O que é normal e o que não é. E quando tem que procurar ajuda e quando não tem. Mas vai a primeira dica. Se o seu intestino é preso, é porque o cocô está demorando tempo demais para passar no intestino. Então está sendo absorvido muita água. Se ele é solto, ele está passando depressa demais. Então, o que é bom para o intestino? É a alimentação adequada, rica em fibras, água e exercício físico. Isso é o que a gente tem que fazer para ter um aparelho digestivo saudável. Mas vamos ver as doenças mais comuns que acometem esse aparelho. Aqui eu separei nesse slide as doenças mais comuns e que são graves, que precisam de um acompanhamento médico e não pode demorar. Apareceu o sintoma, você já tem que ir. Por exemplo, a gastrite. A gastrite é uma inflamação da parede interna do estômago e essa inflamação causa dor e inchaço. Então, você come alguma coisa e o estômago está doendo, fica dolorido, parecendo um pandeiro de inchado, tá errado. E se você não tratar essa gastrite, vai virar úlcera, que a úlcera é o quê? São buracos que se formam na cavidade, na parede do estômago. E esse buraco é provocado pelo excesso de ácido no estômago. Na condição grave, essa parede fura e o conteúdo do estômago cai na barriga. Vai dar uma dor muito grande. Então, o estômago apresentou que ele está irritado, que ele está inchado, que ele está dolorido. Vai no médico. Não espera, tá? Porque a complicação pode ser pior. Aqui nós temos o famoso apendicite, né? O apêndice é o quê? É essa bolsinha aqui que fica pendurada no intestino grosso. Não serve para nada. Alguns falam que serve só para inflamar, né? E quando inflama tem que tirar, porque se ele inflamar demais, ele arrebenta, pode derramar líquido na barriga. Essa inflamação causa uma dor muito grande, então tem que correr para o pronto-socorro para o médico avaliar, porque não é normal. E o interessante é que não dá só em criança. O apêndice pode inflamar em qualquer idade. Tá? Então, sentiu dor na barriga, vai no médico. Aqui nós temos o câncer. O câncer, ele é caracterizado pelo crescimento de um tecido anormal em alguma parte do corpo. O câncer pode aparecer em qualquer parte do corpo. Mas aqui no aparelho digestivo, a gente tem sinais e sintomas. Se é um câncer no esôfago, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a luz do órgão. Então, o espaço para o alimento passar vai ficar menor. Isso vai acontecer o quê? A pessoa vai engasgar. Ela engole, passa na garganta, mas o alimento fica entalado no peito. Ele não desce, a pessoa precisa tomar água ou
morder de pedacinhos pequenos. Então, se antes era normal e agora começou a ter dificuldade, procura um médico. Pode não ser câncer, pode ser, por exemplo, chagas ou algum outro estreitamento que aconteceu ali no órgão, mas tem que olhar, porque isso não é normal. Agora, se esse câncer apareceu aqui no intestino, ele vai fechar a luz do intestino. O que acontece? O cocô vai se formar, mas ele não vai conseguir passar. Aí ele volta, ele cai aqui no estômago, a pessoa vai ter uma azia, uma indigestão danada e ela pode vomitar esse cocô, tá? Então, é caso de procurar um médico, sim, é caso de cirurgia. Aqui eu peço desculpas pela qualidade do slide, mas aqui é para mostrar o pólipo. O pólipo é uma verruguinha normal, que normalmente o médico tira quando ele faz a colonoscopia. Mas esse pólipo pode virar câncer e ele vai crescendo. Ele cresce tanto para dentro quanto para fora do intestino. E quando ele está grandão, ele invade os tecidos e chega na corrente sanguínea. E quando o câncer chega na corrente sanguínea, ele vai para outros órgãos, né? Então o problema do câncer é isso, é porque ele lança sementinhas que vão grudar em outro lugar e vão fazer câncer em outro lugar. Então tem que ficar atento. Aqui é a doença de Crohn. A doença de Crohn, esse lado direito aqui, é um intestino irritado. Ele está constantemente inflamado, irritado, sangrando, porque ele tem rachaduras internas. Muitos alimentos são agressivos para essa parede que já está sensibilizada. Então a pessoa tem que ter um acompanhamento médico e evitar alguns alimentos que são mais agressivos. Ela tendo esses cuidados, ela pode ter uma vida normal. Tem épocas que o intestino está mais irritado, tem época que não. O importante, eu gosto muito de saber o diagnóstico, saber a doença que a gente tem, porque aí pode instituir o tratamento. Agora, o que não é certo, não é legal, é a pessoa ficar sentindo dor, não sabe o que tem, não faz nada, come, faz mal e vira aquela confusão. Então, tem que ir no médico, né? Não adianta fugir, porque quando a gente foge, a complicação se instala. E aqui nesse slide a gente faz um resumo de todas as doenças possíveis que pode acontecer no intestino. E aqui eu só mostrei no intestino grosso, né? Mas ó, pólipo, divertículo, que é pequenas bolsinhas no intestino que pode acumular comida, inflamação, úlcera, estreitamento desse órgão, bactéria, o próprio câncer, os pólipos. Lembrando que como que eu vou saber como é que está no meu intestino? Duas coisas que você tem que ter em mente. Primeiro, observar. E você vai observar o quê? Qual que é o produto do intestino? É o cocô. Como é que está seu cocô? Está macio? O intestino não precisa funcionar todo dia, mas a cada 2 dias, a cada 3, ele sai. Quando o cocô sai, ele está macio? Então está normal. O cocô sai em forma de fita, ou bolinha, ou com muco, muita secreção, ou com sangue vermelho vivo, ou sangue triturado, sangue digerido. Isso não é normal, tá? Uma outra coisa que a gente tem que fazer, um exame que a gente faz é a colonoscopia. É um exame desagradável, mas é importante, porque o médico vê ao vivo o que está acontecendo dentro do intestino. Aí a gente vai estar acompanhando esse intestino. Então, o que a gente pode fazer para manter a saúde do nosso sistema digestivo? A boa alimentação, a ingestão de líquido, o exercício e os exames preventivos. E a observação do corpo, né? A observação da rotina do seu organismo. Alguma coisa que sai dessa rotina, você vai procurar ajuda médica. Aqui são outros problemas muito comuns também, mas não tão graves. Por exemplo, queimação. Quem tem queimação fica doendo o peito, queimando, ardendo, ameaça vomitar e aquele líquido fica ardendo. É por quê? Porque a válvula que fecha o estômago está frouxa. E essa válvula estando frouxa, o alimento volta. E qual que é a complicação desse alimento voltar? Primeiro que machuca, que dói, que arde, que queima. Segundo que, se isso for constante, o esôfago vai produzir uma camada extra de proteção. E essa camada extra de proteção pode virar o câncer, tá? Então não brinquem com queimação. Isso é um problema sério, tem que tratar. E para queimação, evita encher o estômago muito e evita deitar com o estômago cheio. Então, comer várias vezes ao dia em pequenas porções é o ideal para quem tem a gastrite. E aqui a gente tem a hemorroida, a famosa hemorroida. O que é a hemorroida? É a dilatação dos vasos da região anal.
Ela pode ser interna, você não sente, mas se ela arrebentar vai sair muito sangue. Como ela pode ser externa, se você passa a mão no ânus, é aquela bolinha macia, fofinha, que se você empurra ela entra, depois ela solta de novo. O perigo da hemorroida é que ela pode arrebentar e vai sangrar muito. E às vezes é dolorido também. E outra coisa interessante, o que causa hemorroida? Normalmente está associado com o intestino preso. Pessoas que têm intestino preso têm dificuldade para fazer cocô e que ficam muito tempo sentado no vaso sanitário. Tem algumas pessoas que até levam revista e jornal para o vaso sanitário, fica lá por 1 hora lendo o jornal com o bumbum encaixado no vaso, fazendo pressão. Quando a gente senta no vaso, todo o sangue do nosso corpo desce para a região do bumbum. E a gente ainda faz força para o cocô sair, a gente está aumentando a pressão nessa região. Então, se você sentou, o cocô não saiu, levanta, vai fazer uma caminhada, vai fazer um exercício, vai comer um pouco de fibra, um pouco de água, que quando der vontade de fazer cocô de novo, provavelmente você vai conseguir. E uma coisa que a gente tem que evitar também é, quando dá vontade de fazer cocô, a gente tem que ir no banheiro e fazer. Tem pessoas que seguram, aí segura, a vontade passa. Vai ter vontade de novo, às vezes no outro dia. E enquanto mais o cocô fica dentro do intestino, mais ele vai ressecando, mais vai sendo absorvida a água. Então, no outro dia vai ser mais difícil ainda fazer o cocô, tá? Então, obedeçam o chamado da natureza, não é assim que a gente fala? Quando a natureza chama, vá no banheiro, tá? E muito cuidado com o uso de papel higiênico. O papel higiênico pode irritar quando a gente está com hemorroida. Aqui é a famosa diarreia. A diarreia tem algumas causas básicas. Uma delas, a mais comum, é a contaminação por bactéria, normalmente de alimento que a gente come contaminado ou por vírus que a gente pega no ar, as famosas viroses. Ou ainda pode ser algum alimento que a gente come que irrita o intestino. Em todos os casos, a gente tem que deixar o cocô sair, porque é uma defesa do organismo. Ele está eliminando aquele agente agressor. Então, não pode tomar remédio para cortar a diarreia. Nem aqueles famosos remedinhos caseiros, tá? Para cortar a diarreia. Não. Tem que repor o líquido que está perdendo. Tem que tomar soro, não é refrigerante, tá? É soro. Agora, um alerta é, se a pessoa começar a ter febre ou ela começar a vomitar, tem que ter cuidado com a desidratação, principalmente se for idoso ou criança. Tem que ir no médico, tá? E se o bumbum assar, passa maisena. A maisena alivia. Aqui a gente tem o famoso ressecamento do cocô. Isso que a gente chama de fecaloma, que é o cocô endurece tanto que ele vira pedra. E o problema é que ele entope aqui, ó, e mais cocô vai juntando aqui. Então, o cocô não sai, ele vai ficando parado. E juntando o cocô, o intestino vai dilatando. E o intestino dilatando, ele provoca dor. Né? Se a gente espichar o intestino não dói, mas se ele dilatar, se ele abrir, se ele aumentar a luz, isso vai causar muita dor. Sem falar que a gente fica carregando o cocô para baixo e para cima. A barriga cresce, fica inchada e o cocô, quanto mais tempo ele fica parado, mais ele vai endurecendo, vai ressecando. Então, nesses casos, quando você não consegue de jeito nenhum, médico, tá? Cuidado com os laxantes, porque você pode ter uma cólica muito forte, mas como aqui está preso, como aqui o cocô está pregado aqui, o intestino vai se revirar lá em cima, você vai morrer de dor, mas o cocô não vai sair. Então, tem que ir no médico, para ele passar o tratamento adequado. E por último aqui, um resumo, um lembrete. O cocô está de bolinha, igual o cocô de cabrito que a gente fala, está errado. Tem que hidratar, tem que tomar água, tem que fazer exercício, esse cocô tem que sair. Se ele começa a juntar, já está melhorando. Mas o ideal do cocô é ele sair em forma de salsicha ou cobra mole, liso, né? O certo é o quê? Deu vontade de fazer cocô, você senta no vaso, relaxa o esfíncter, o cocô sai, você nem precisa fazer muita força. E você já logo levanta, não tem que ficar sentado toda a vida. E depois, se puder lavar com água e depois só usar o papel higiênico para secar, melhor ainda. Porque quando a gente usa o papel higiênico, a gente deixa um pouquinho de cocô. E isso pode provocar assadura nas pessoas que têm uma sensibilidade maior, né? Agora, se você tiver com diarreia e ela não melhorar e você precisar ir no médico, porque começa a ter febre ou começa a sair sangue nas fezes, como é que está essa diarreia? Tem muco, tem sangue? Se está com muito mau cheiro?
ou não, é muita água, como que tá? Porque isso vai ajudar o doutor a passar o tratamento para vocês. Então, só para a gente resumir, as doenças mais comuns são muito provavelmente provocadas pelo nosso hábito de vida. Alimentação inadequada, cheio de corante, de conservante, então a gente tem que evitar comida de pacotinho. Tem gente que come isso todo dia, enlatados e coisas engarrafadas e de pacotinho, porque isso não tem fibra, não tem vitamina e tem conservante e corante. É tudo de ruim para o nosso intestino, né? Lembrando que se a pimenta arde na boca, ela arde em todo o canal, até lá no bumbum, ela vai sair ardendo. Tá? O alimento, quando ele é agressivo o tempo todo. Então, algumas pessoas são mais sensíveis. Então, precisa ter muito cuidado realmente. Então, é a fibra, as vitaminas, a água e o exercício físico. Uma caminhada, se você tem o intestino preso, uma caminhada de meia hora todo dia e beber bastante água, isso vai te ajudar muito, vai ajudar muito. E fazer cocô na hora que o intestino pedir, né? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí. Se você quer que eu aprofunde algum tema, deixa um comentário que a gente vai estar falando. E se você gostou dessa temática dos sistemas, se inscreva no meu canal que eu vou estar postando uma vez por semana, falando sobre algum dos nossos sistemas, as doenças mais comuns e os cuidados que a gente tem que ter. Então, um grande abraço para vocês e fiquem com Deus. Você sofre de dor de estômago inchado, queimação, vontade de vomitar frequente, ou intestino preso, intestino solto demais, barriga inchada por excesso de gás, excesso de produção de gás. Se você sofre algum desses problemas, você vai gostar desse vídeo, porque eu vou apresentar o sistema digestivo. O que compõe o nosso sistema digestivo, o que é normal, como que se dá o processamento do alimento e quais os problemas que podem acontecer nesse processo, né, da digestão. Então, acompanhe comigo aqui se você tem esse problema, ou se você vai fazer uma prova com essa temática, vai ser um bom resumo para te ajudar a estudar. Aqui nós temos o nosso sistema digestivo. O nosso sistema digestivo começa na boca e termina no ânus. E ele compõe a boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino reto ou intestino grosso. E o alimento digerido sai através do ânus pelo cocô. É importante a gente colocar aqui que nós não percebemos esse processo. O comum do nosso dia a dia é a gente come e faz cocô. A única coisa que a gente percebe nesse processo é a fome, né? E se a gente come demais, exagera, a gente vai sentir um mal-estar. Uma espécie de empanzinamento que a gente fala, né? Mas fora isso, eu não tenho que prestar atenção enquanto o alimento passa no esôfago, por exemplo, né? Se me incomodar, se eu passar a perceber alguma parte do meu aparelho digestivo, é porque ele está dando problema. E é isso que nós vamos discutir nesse vídeo. O que é normal e o que não é. E quando tem que procurar ajuda e quando não tem. Mas vai a primeira dica. Se o seu intestino é preso, é porque o cocô está demorando tempo demais para passar no intestino. Então está sendo absorvido muita água. Se ele é solto, ele está passando depressa demais. Então, o que é bom para o intestino? É a alimentação adequada, rica em fibras, água e exercício físico. Isso é o que a gente tem que fazer para ter um aparelho digestivo saudável. Mas vamos ver as doenças mais comuns que acometem esse aparelho. Aqui eu separei nesse slide as doenças mais comuns e que são graves, que precisam de um acompanhamento médico e não pode demorar. Apareceu o sintoma, você já tem que ir. Por exemplo, a gastrite. A gastrite é uma inflamação da parede interna do estômago e essa inflamação causa dor e inchaço. Então, você come alguma coisa e o estômago está doendo, fica dolorido, parecendo um pandeiro de inchado, tá errado. E se você não tratar essa gastrite, vai virar úlcera, que a úlcera é o quê? São buracos que se formam na cavidade, na parede do estômago.
E esse buraco é provocado pelo excesso de ácido no estômago. Na condição grave, essa parede fura e o conteúdo do estômago cai na barriga, vai dar uma dor muito grande. Então, o estômago apresentou que ele está irritado, que ele está inchado, que ele está dolorido, vai no médico, não espera, tá? Porque a complicação pode ser pior. Aqui nós temos o famoso apendicite, né? O apêndice é o quê? É essa bolsinha aqui que fica pendurada no intestino grosso. Não serve para nada. Alguns falam que serve só para inflamar, né? E quando inflama tem que tirar, porque se ele inflamar demais, ele arrebenta, pode derramar líquido na barriga. Essa inflamação causa uma dor muito grande, então tem que correr para o pronto-socorro para o médico avaliar, porque não é normal. E o interessante é que não dá só em criança. O apêndice pode inflamar em qualquer idade, tá? Então, sentiu dor na barriga, vai no médico. Aqui nós temos o câncer. O câncer, ele é caracterizado pelo crescimento de um tecido anormal em alguma parte do corpo. O câncer pode aparecer em qualquer parte do corpo. Mas aqui no aparelho digestivo, a gente tem sinais e sintomas. Se é um câncer no esôfago, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a luz do órgão. Então, o espaço para o alimento passar vai ficar menor. Isso vai acontecer o quê? A pessoa vai engasgar. Ela engole, passa na garganta, mas o alimento fica entalado no peito. Ele não desce, a pessoa precisa tomar água ou morder de pedacinhos pequenos. Então, se antes era normal e agora começou a ter dificuldade, procura o médico. Pode não ser câncer, pode ser, por exemplo, chagas ou algum outro estreitamento que aconteceu ali no órgão, mas tem que olhar, porque isso não é normal. Agora, se esse câncer apareceu aqui no intestino, ele vai fechar a luz do intestino. O que acontece? O cocô vai se formar, mas ele não vai conseguir passar. Aí ele volta, ele cai aqui no estômago, a pessoa vai ter uma azia, uma indigestão danada e ela pode vomitar esse cocô, tá? Então, é caso de procurar um médico, sim, é caso de cirurgia. Aqui eu peço desculpas pela qualidade do slide, mas aqui é para mostrar o pólipo. O pólipo é uma verruguinha normal, que normalmente o médico tira quando ele faz a colonoscopia. Mas esse pólipo pode virar câncer e ele vai crescendo. Ele cresce tanto para dentro quanto para fora do intestino. E quando ele está grandão, ele invade os tecidos e chega na corrente sanguínea. E quando o câncer chega na corrente sanguínea, ele vai para outros órgãos, né? Então o problema do câncer é isso, é porque ele lança sementinhas que vão grudar em outro lugar e vão fazer câncer em outro lugar. Então tem que ficar atento. Aqui é a doença de Crohn. A doença de Crohn, esse lado direito aqui, é um intestino irritado. Ele está constantemente inflamado, irritado, sangrando, porque ele tem rachaduras internas. Muitos alimentos são agressivos para essa parede que já está sensibilizada. Então, a pessoa tem que ter um acompanhamento médico e evitar alguns alimentos que são mais agressivos. Ela tendo esses cuidados, ela pode ter uma vida normal. Tem épocas que o intestino está mais irritado, tem época que não. O importante, eu gosto muito de saber o diagnóstico, saber a doença que a gente tem, porque aí pode instituir o tratamento. Agora, o que não é certo, não é legal, é a pessoa ficar sentindo dor, não sabe o que tem, não faz nada, come, faz mal e vira aquela confusão. Então, tem que ir no médico, né? Não adianta fugir, porque quando a gente foge, a complicação se instala. E aqui nesse slide a gente faz um resumo de todas as doenças possíveis que pode acontecer no intestino. E aqui eu só mostrei no intestino grosso, né? Mas ó, pólipo, divertículo, que é pequenas bolsinhas no intestino que pode acumular comida, inflamação, úlcera, estreitamento desse órgão, bactéria, o próprio câncer, os pólipos. Lembrando que como que eu vou saber como é que está no meu intestino? Duas coisas que você tem que ter em mente. Primeiro, observar. E você vai observar o quê? Qual que é o produto do intestino? É o cocô. Como é que está seu cocô? Está macio? O intestino não precisa funcionar todo dia, mas a cada 2 dias, a cada 3, ele sai. Quando o cocô sai, ele está macio? Então está normal. O cocô sai em forma de fita, ou bolinha, ou com muco, muita secreção, ou com sangue vermelho vivo, ou sangue triturado, sangue digerido.
Isso não é normal, tá? Uma outra coisa que a gente tem que fazer, um exame que a gente faz é a colonoscopia. É um exame desagradável, mas é importante, porque o médico vê ao vivo o que está acontecendo dentro do intestino. Aí a gente vai estar acompanhando esse intestino. Então, o que a gente pode fazer para manter a saúde do nosso sistema digestivo? A boa alimentação, a ingestão de líquido, o exercício e os exames preventivos. E a observação do corpo, né? A observação da rotina do seu organismo. Alguma coisa que sai dessa rotina, você vai procurar ajuda médica. Aqui são outros problemas muito comuns também, mas não tão graves. Por exemplo, queimação. Quem tem queimação fica doendo o peito, queimando, ardendo, ameaça vomitar e aquele líquido fica ardendo. É por quê? Porque a válvula que fecha o estômago está frouxa. E essa válvula estando frouxa, o alimento volta. E qual que é a complicação desse alimento voltar? Primeiro que machuca, que dói, que arde, que queima. Segundo que, se isso for constante, o esôfago vai produzir uma camada extra de proteção. E essa camada extra de proteção pode virar o câncer, tá? Então, não brinquem com queimação. Isso é um problema sério, tem que tratar. E, para queimação, evita encher o estômago muito e evita deitar com o estômago cheio. Então, comer várias vezes ao dia em pequenas porções é o ideal para quem tem a gastrite. E aqui a gente tem a hemorroida, a famosa hemorroida. O que é a hemorroida? É a dilatação dos vasos da região anal. Ela pode ser interna, você não sente, mas se ela arrebentar vai sair muito sangue. Como ela pode ser externa, se você passa a mão no ânus, é aquela bolinha macia, fofinha, que se você empurra ela entra, depois ela solta de novo. O perigo da hemorroida é que ela pode arrebentar e vai sangrar muito. E às vezes é dolorido também. E outra coisa interessante, o que causa hemorroida? Normalmente está associado com o intestino preso. Pessoas que têm intestino preso têm dificuldade para fazer cocô e que ficam muito tempo sentado no vaso sanitário. Tem algumas pessoas que até levam revista e jornal para o vaso sanitário, fica lá por 1 hora, lendo o jornal com o bumbum encaixado no vaso, fazendo pressão. Quando a gente senta no vaso, todo o sangue do nosso corpo desce para a região do bumbum. E a gente ainda faz força para o cocô sair, a gente está aumentando a pressão nessa região. Então, se você sentou, o cocô não saiu, levanta, vai fazer uma caminhada, vai fazer um exercício, vai comer um pouco de fibra, um pouco de água, que quando der vontade de fazer cocô de novo, provavelmente você vai conseguir. E uma coisa que a gente tem que evitar também é, quando dá vontade de fazer cocô, a gente tem que ir no banheiro e fazer. Tem pessoas que seguram, aí segura, a vontade passa. Vai ter vontade de novo, às vezes no outro dia. E quanto mais o cocô fica dentro do intestino, mais ele vai ressecando, mais vai sendo absorvida a água. Então, no outro dia vai ser mais difícil ainda fazer o cocô, tá? Então, obedeçam o chamado da natureza, não é assim que a gente fala? Quando a natureza chama, vá no banheiro, tá? Muito cuidado com o uso de papel higiênico. O papel higiênico pode irritar quando a gente está com hemorroida. Aqui é a famosa diarreia. A diarreia tem algumas causas básicas. Uma delas, a mais comum, é a contaminação por bactéria, normalmente de alimento que a gente come contaminado ou por vírus que a gente pega no ar, as famosas viroses. Ou ainda pode ser algum alimento que a gente come que irrita o intestino. Em todos os casos, a gente tem que deixar o cocô sair, porque é uma defesa do organismo. Ele está eliminando aquele agente agressor. Então, não pode tomar remédio para cortar a diarreia. Nem aqueles famosos remedinhos caseiros, tá? Para cortar a diarreia. Não. Tem que repor o líquido que está perdendo. Tem que tomar soro, não é refrigerante, tá? É soro. Agora, um alerta é, se a pessoa começar a ter febre ou ela começar a vomitar, tem que ter cuidado com a desidratação, principalmente se for idoso ou criança. Tem que ir no médico, tá? E se o bumbum assar, passa maisena. A maisena alivia. Aqui a gente tem o famoso ressecamento do cocô. Isso que a gente chama de fecaloma, que é o cocô endurece tanto que ele vira pedra. E o problema é que ele entope aqui, ó, e mais cocô vai juntando aqui. Então, o cocô não sai, ele vai ficando parado. E juntando o cocô, o intestino vai dilatando. E o intestino dilatando, ele provoca dor.
né? Se a gente espichar o intestino não dói, mas se ele dilatar, se ele abrir, se ele aumentar a luz, isso vai causar muita dor. Sem falar que a gente fica carregando cocô para baixo e para cima. A barriga cresce, fica inchada e o cocô, quanto mais tempo ele fica parado, mais ele vai endurecendo, vai ressecando. Então, nesses casos, quando você não consegue de jeito nenhum, médico, tá? Cuidado com os laxantes, porque você pode ter uma cólica muito forte, mas como aqui está preso, como aqui o cocô está pregado aqui, o intestino vai se revirar lá em cima, você vai morrer de dor, mas o cocô não vai sair. Então tem que ir no médico para ele passar o tratamento adequado. E por último aqui um resumo, um lembrete. O cocô está de bolinha, igual o cocô de cabrito que a gente fala, tá errado. Tem que hidratar, tem que tomar água, tem que fazer exercício, esse cocô tem que sair. Se ele começa a juntar, já está melhorando. Mas o ideal do cocô é ele sair em forma de salsicha ou cobra mole, liso, né? O certo é o quê? Deu vontade de fazer cocô, você senta no vaso, relaxa o esfíncter, o cocô sai, você nem precisa fazer muita força. E você já logo levanta, não tem que ficar sentado toda a vida. E depois, se puder lavar com água e depois só usar o papel higiênico para secar, melhor ainda. Porque quando a gente usa o papel higiênico, a gente deixa um pouquinho de cocô. E isso pode provocar assadura nas pessoas que têm uma sensibilidade maior, né? Agora, se você tiver com diarreia e ela não melhorar e você precisar ir no médico, porque começa a ter febre ou começa a sair sangue nas fezes, como é que está essa diarreia? Tem muco, tem sangue? Está com muito mau cheiro? Ou não? É muita água? Como que tá? Porque isso vai ajudar o doutor a passar o tratamento para vocês. Então, só para a gente resumir, as doenças mais comuns são muito provavelmente provocadas pelo nosso hábito de vida. Alimentação inadequada, cheia de corante, de conservante. Então, a gente tem que evitar comida de pacotinho. Tem gente que come isso todo dia, enlatados e coisas engarrafadas e de pacotinho. Porque isso não tem fibra, não tem vitamina e tem conservante e corante. É tudo de ruim para o nosso intestino, né? Lembrando que se a pimenta arde na boca, ela arde em todo o canal, até lá no bumbum, ela vai sair ardendo, tá? O alimento, quando ele é agressivo o tempo todo. Então, algumas pessoas são mais sensíveis. Então, precisa ter muito cuidado realmente. Então, é a fibra, as vitaminas, a água e o exercício físico. Uma caminhada, se você tem o intestino preso, uma caminhada de meia hora todo dia e beber bastante água, isso vai te ajudar muito, vai ajudar muito. E fazer cocô na hora que o intestino pedir, né? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí. Se você quer que eu aprofunde algum tema, deixa um comentário que a gente vai estar falando. E se você gostou dessa temática dos sistemas, se inscreva no meu canal que eu vou estar postando uma vez por semana, falando sobre algum dos nossos sistemas, as doenças mais comuns e os cuidados que a gente tem que ter. Então, um grande abraço para vocês e fiquem com Deus.